Olá, amigos. Vamos dar início a mais um dos nossos vídeos sobre as nossas memórias, sobre os nossos aprendizados lá na Sociedade Mineira do Catoca. Hoje eu escolhi dois temas interessantes e que foram muito marcantes aí no processo de implantação e naquelas dificuldades iniciais de um grande projeto como é o Catoca. Primeiro é a questão da disponibilidade financeira. O estudo de viabilidade que foi feito estabelecia uma determinada quantia de valor de dinheiro, necessário ao processo de implantação, de arranque, até que o projeto por si só gerasse receitas suficientes para poder bancar os seus custos. Esse era um período, o payback do Catoca era um pouco longo, mas a fase inicial, onde efetivamente não teríamos receita, e isso levou cerca de 3 anos, precisaria ser suportado, os custos precisariam ser suportados pelos sócios. Na fase inicial, bem embrionária mesmo, cada sócio arcou com as suas despesas, principalmente era mais pessoal, Mas depois, quando nós iniciamos o processo de mobilização e atender algumas demandas que não eram simplesmente de salário das pessoas, houve necessidade de algum aporte e os sócios assim o fizeram. Não uma proporção não muito grande, mas fizeram. Tanto a OMC como a Cutalmaz aportaram. A Indiama disponibilizou alguns patrimônios que pudéssemos utilizar, mas o fato é que essa condição permitiu que nós continuássemos, mas na certeza de que haveria necessidade de aportes maiores. No contrato que tínhamos da sociedade, o sócio russo, a Cutalmaz, teria necessidade e obrigação de disponibilizar um determinado valor para o arranque do projeto, arranque definitivo do projeto. Essa disponibilização retardou um pouco, ela demorou um pouco para acontecer. Isso fez com que nós tivéssemos a necessidade de adequar as nossas ações a essa falta de disponibilidade financeira, mas que, felizmente, assim que ela chegou, então permitiu que nós pudéssemos realmente tomar as ações necessárias ao processo de planejamento, de consolidação e principalmente de mobilização para a mina, para Saurimo e, consequentemente, para a área do Kimberlito. Paralelamente a isso, o sócio russo, a Cutalmaz, vinha construindo toda a estrutura da fábrica, que era uma coisa enorme. Eu vou mostrar algumas fotos aqui para vocês possam ter a real dimensão do que é que eu estou dizendo em termos de grandeza da fábrica em si, que minerava os diamantes. Então, assim foi. Houve, então, a disponibilidade financeira da Cutalmaz. Isso permitiu que nós pudéssemos dar os tais passos que eu fiz referência agora. A próxima dificuldade, o próximo desafio, na verdade, que tivemos foi o fato de que os equipamentos, as partes da fábrica começaram a chegar no Porto de Luanda. Eram coisas monstruosas, muito grandes, peças enormes que vinham de navio. Estavam no porto e nós tínhamos que iniciar o processo de retirada de todo aquele material para estocar e depois, então, seguir para Luanda. Aí aparecem algumas fotos, eu selecionei algumas das fotos de partes da fábrica para que vocês possam ter a real dimensão da grandeza dessas peças, que mais na frente, em alguns outros vídeos, eu vou mostrar essas peças já montadas para vocês perceberem qual é o tamanho da fábrica em si que está sendo construída para poder o Catoca ter a sua produção iniciada. Mas isso trazia um outro problema para nós. A Angola estava em guerra,
Os deslocamentos para Lunda Sul e até mesmo para o Catoca, para Saurinho, melhor dizendo, só se dava através de aviões e as peças, algumas peças eram enormes, não cabia no avião. Algumas delas nós tivemos até que cortar para depois soldar novamente na mina. Mas isso criou um transtorno bastante grande. Nós tínhamos que tomar algumas decisões com relação a como fazer isso, porque eram muitas peças, seriam muitos voos. Nós normalmente usávamos o avião Hércules, né? que ele é o que tinha assim, mais mobilidade, mais espaço para poder permitir entrar o máximo de peças naquele avião, para que pudéssemos fazer então esse transporte. Eu me lembro um dia que eu estava num desses voos do Hércules, estávamos levando uma peça enorme, muito grande, muito grande. Ela não era tão pesada, mas ela era muito grande, ocupava muito espaço, né? E o Hércules, ele abre a porta traseira, né? Ele abre, cria uma rampa e os equipamentos entram para lá para poder deixar. E eu estava lá na cabine do piloto, eu e mais 2 ou 3 pessoas, não me lembro exatamente quantos nós éramos. E o fato é que, no meio do voo, acende uma luzinha lá no painel do piloto, dizendo que a porta, aquela tal portinha que abre como uma rampa, abriu. Ai, foi um susto bastante grande. E o piloto imediatamente voltou para Luanda para poder... porque o peso apesar de, como disse, não é muito pesado, mas era muito grande, se calhar estava pressionando, não sei o que foi que aconteceu, mas o fato é que a porta abriu, né? E não podia continuar o voo dessa forma. Nós voltamos, acertaram lá o que tinha que acertar e depois seguimos de novo para Saurinho. Mas o problema era o que fazer com aquelas coisas grandes, né? Principalmente, sabe o quê? O caminhão fora de estrada. Como é que nós íamos fazer? E nós tínhamos algumas notícias com relação a algumas tentativas, né, de colunas, né? Colunas são os comboios para ir por terra até chegar na mina, até chegar em Saurinho, e depois Saurinho ir para Catoca, de que as coisas não aconteceram muito bem, né? Houve um ataque, e apesar de você ir, esse comboio ir, essa coluna, melhor dizendo, essa coluna ir acompanhada de forças militares, mas nós estamos em guerra, então havia ataques e não necessariamente quem estava nos apoiando tinha sucesso. E isso fez com que nós tínhamos muita preocupação. Eu vou mostrar aqui algumas fotos para vocês de fatos ocorridos, né? E a nossa preocupação era exatamente de acontecer conosco, né? E aí estão algumas fotos que mostram equipamentos da dimensão dos nossos, né? Totalmente deteriorados, porque houve um ataque e os equipamentos ficaram da forma que vocês estão vendo aí nas fotos. Então, essas eram situações bastante constrangedoras e com uma dificuldade muito grande para a gente poder arrancar o projeto. Nós tínhamos um tempo relativamente grande para montar a estrutura da fábrica, que era, como disse, era uma coisa enorme. Isso nos dava tempo para poder encontrar os caminhos para fazer chegar tudo que era necessário chegar lá em Catoca. E assim foi feito. Nós, em breve, vamos falar um pouco sobre as dificuldades que tivemos já em Saurinho, né, para iniciar o processo de montagem de tudo isso, porque agregado à simples montagem de estrutura metálica tinha a parte de construção civil, que tinha uma dimensão relativamente grande, né? Tendo em vista todo o processo de suporte daquelas estruturas metálicas. Mas esse é um tema que eu vou deixar para um outro momento, porque ele é muito específico. Vou até convidar o meu amigo Pedro Chaves, que foi o responsável pela parte de engenharia civil do projeto, para nos falar um pouco sobre isso, falar as dificuldades que ele teve, falar as novidades que ele possa trazer para nós sobre o processo de construção civil, né, e montagem da fábrica do Catoca.
Então era isso, amigo. Esse vídeo era mais para recordar, vocês viram aí algumas fotos que caracterizaram muito aqueles momentos, né, de dificuldade, para que a gente pudesse realmente pisar na mina. No próximo vídeo nós já vamos falar um pouco sobre o espaço já na Lunda Sul, já em São Limo, já no Catoca. Tem coisas muito interessantes para contar para vocês. Aguardem um pouquinho que nós vamos chegar lá. Muito obrigado e até a próxima.